Olá meninas, tudo bem? Mais uma vez eu estou com o Dr. Danilo Galante, urologista do Hospital São Luís, Unidade Itaim, e do Hospital Albert Einstein. Danilo, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado, Graciela. No vídeo anterior nós falamos sobre a importância do homem ir ao urologista, né? Em que momento até da tentativa de engravidar ele deve ir ao urologista. Agora, Danilo, eu te pergunto, quais são os exames necessários para este casal, né, na parte da urologia? Toda a primeira consulta eu faço questão de pedir o que eu chamo de perfil hormonal, perfil metabólico e um espermograma. Lembrando que quando um espermograma vem alterado, a primeira coisa a se fazer é pedir um novo espermograma para confirmar essa primeira alteração. Por que nós pedimos outro espermograma? O espermograma ele é um retrato da produção de espermatozoide de 3 meses atrás. Então, quando um paciente vem com o espermograma alterado, isso pode significar só que há 3 meses atrás ele estava com algum problema nessa produção. Então, sabemos que uma gripe, por exemplo, pode dar isso, uma infecção grave pode dar uma alteração na produção. Então, nunca um espermograma único ele é confiável. Então, esse é o principal motivo da gente pedir 2 para confirmar. Ok. Depois disso, o perfil hormonal. O que é o perfil hormonal? Basicamente a testosterona livre e total. A testosterona é um hormônio produzido pelo testículo. E ela é o principal fator de produção de espermatozoide e o principal fator de ereção e libido do homem. Para o testículo produzir testosterona, ele é estimulado por uma glândula que fica no cérebro que chama hipófise. Então a hipófise produz basicamente 3 hormônios, que é a prolactina, o FSH e o LH, que são mais 3 hormônios que eu peço nessa avaliação. Então o LH e o FSH, principalmente o FSH, eles vão estimular os testículos, então é extremamente importante saber se eles estão trabalhando bem. Além disso, eu complemento com estrógeno e com o TSH, que é a função da tireoide. Quanto à avaliação metabólica, vale a pena saber como que está o colesterol do paciente, como que estão triglicérides e glicemia. Por quê? Essas alterações metabólicas ou qualquer situação que leve a pensar em diabetes, mesmo hipertensão, são situações que podem piorar a fertilidade do paciente. Então esses são os principais exames que eu peço: perfil hormonal, perfil metabólico, o espermograma. Quando eu tenho desconfiança de varicocele, eu peço um ultrassom de testículo, na verdade é um ultrassom de escroto, e costuma confirmar o exame físico, né, apesar das limitações do ultrassom. E com isso o paciente já está pronto para o primeiro retorno. Uhum. Então, na verdade, não é só uma análise de sêmen, né, que a maioria das pessoas acha. Eu colho o espermograma, vejo que está tudo normal e está tudo certo, o problema não é meu. Né, eu posso engravidar, mas tem a questão multifatorial, né? Então, como que está o colesterol, como está a glicemia desse paciente, é obeso ou não, fuma ou não, é tudo aquilo que a gente até falou no vídeo anterior, né? E até muitas mulheres brincam comigo e falam assim: ah, doutora, vai pedir também FSH, LH para o meu marido, achando que é só hormônio feminino, e na verdade não é. Né? Você mesmo falou da importância deles. Sim. O espermograma tem um exame complementar, que é a fragmentação de DNA, que eventualmente eu peço. Existe uma possibilidade do espermograma vir normal, mas essa fragmentação vir alterada. Então, só para o pessoal de casa saber o que é um espermograma. O espermograma é uma avaliação dos espermatozoides, é uma avaliação global dos espermatozoides, é uma visão basicamente do número de espermatozoides, que a gente chama de concentração, da motilidade, ou seja, o quanto que eles andam, se eles têm uma progressão rápida, uma progressão lenta, ou se eles são imóveis, e da morfologia, que é o aspecto do espermatozoide. Então, se ele é redondinho, se ele é oval, que é o mais comum, se ele tem só a cauda, se ele tem uma parte intermediária. Todos esses outros tipos de espermatozoide, eles são os anormais. Tem um pesquisador, na verdade um grande estudioso de espermograma que chama Kruger,
E ele fez uma classificação internacional e por isso vai o nome dele, e ele estipulou que de 4% desses tipos de espermatozoides, ou acima disso, são considerados normais. Então, espermogramas que são, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, precisam vir essa classificação de Kruger. Tá, não apenas, então, aquele espermograma que vem pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, que dá lá acima de 30%, e sim a morfologia Kruger, seria o ideal, né, o espermograma com morfologia Kruger. Sim, os urologistas consideram muito essa classificação de Kruger, inclusive a gente pede para repetir quando não vem. É como se fosse uma forma de confiança do médico naquele laboratório. E essa fragmentação de DNA, na verdade, é como se você ampliasse a sua visão no espermatozoide. Então, o espermograma é uma visão do todo dos espermatozoides. Você olha como se estivesse olhando eles de longe, vendo a contagem, vendo eles se mexerem. A fragmentação, você precisa ampliar e olhar o DNA dele. Então, quando você olha o DNA, você vê o quanto do DNA está fragmentado. Então, pelas referências, uma fragmentação acima de 20% e 25%, dependendo do laboratório, mostra que esse casal vai ter uma maior dificuldade, tanto em engravidar, como quando engravida, de ter abortos de repetição. Só para o pessoal de casa entender o que seria essa fragmentação de DNA. O material genético do homem está na cabeça do espermatozoide. Se esse material genético é muito fragmentado, fica muito fragmentado, dificulta a entrada do espermatozoide no óvulo, dificultando então a fertilização, a entrada, e depois realmente dá um aumento do risco de aborto. Sim. É isso, né, Danilo? É exatamente isso. A fragmentação de DNA eu uso como uma arma a mais, fundamental nos pacientes que vêm com espermograma normal, ou seja, eram pacientes que iam ser considerados como normais, sem problemas, só que nitidamente ele tem algo lá para se fazer. Então é um paciente que tem uma varicocele grave, é um paciente que tem uma obesidade importante, não consegue engravidar e o espermograma é normal. O que eu faço nesse paciente? Eu melhoro o espermograma dele, vem da fragmentação. Então, só para o pessoal entender melhor, se você tem um espermograma alterado com infertilidade, é óbvio para todo mundo que algo está errado e algo precisa ser feito. O problema é quando você tem vários fatores de infertilidade, então o paciente fuma, ele é obeso e ele tem varicocele e o espermograma é normal. Para você precisa convencer esse paciente que ele tem algum problema e que esses fatores têm que ser corrigidos. E a fragmentação de DNA, muitas vezes, ela comprova isso. Eu já vi pacientes com espermograma normal, com 75% de fragmentação, o que pelos estudos mostram que a chance dele de engravidar é 2%, algo assim. Então, existe uma correspondência da fragmentação com alterações de espermograma. É óbvio que os pacientes com espermograma alterados, eles têm muito mais chance de ter fragmentação, só que existe isso, pacientes com espermograma normal, que você só faz diagnóstico pela fragmentação. E isso indica até uma cirurgia de varicocele, por exemplo. Então, meninas, fique a dica. Você que está tentando há mais de um ano, pesquisou todo o fator feminino normal, fator masculino normal. Será que esse fator masculino foi a fundo na fragmentação? É importante conversar com o médico, ir ao urologista, especialista, para essa informação. Danilo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Graciela. Muito obrigado.